Olá, sou o professor Rubens Ramos. Essa é uma aula introdutória sobre macroeconomia. Essa aula é uma parte 2. Veremos a equação do PIB, a equação do produto e renda. Na parte 1 dessa aula anterior, nós vimos como que o modelo geral macroeconômico agrupa tudo em pessoas, empresas, governo e o resto do mundo. Vamos ver agora nessa aula como é que essa distribuição de produto e renda é definida em termos de uma equação geral macroeconômica. Vamos começar com o lado da renda. Primeiro, vamos falar de um conceito básico, definição conceitual de renda em dois aspectos. A renda monetária, é aquela renda recebida em dinheiro, ou seja, todo o dinheiro recebido disponível para gasto. E a outra é a renda real, os bens e serviços efetivamente consumidos pelas pessoas com o dinheiro que recebem. Então há uma diferença entre renda monetária e renda real. Por exemplo, pessoas podem, muitas vezes, ter uma renda real superior à sua renda monetária, quando fazem empréstimos e compram coisas no presente para pagar no futuro. E outras vão ter uma renda real menor do que a sua renda monetária, quando fazem poupança e emprestam para os outros. Então temos a renda monetária em dinheiro e a renda real, que são os bens efetivamente consumidos pela pessoa naquele momento. Então, desse modo, temos que toda a renda monetária corresponde a todo o dinheiro recebido em salários, lucros, aluguéis e juros, os quais se transformam em uma de três coisas: em consumo, ou em impostos do governo, ou o que sobrar em poupança. Então temos os três itens que compõem a renda nacional, basicamente: o consumo, os impostos e a poupança. Em inglês, Consumption Saving Tax, que é o termo utilizado mundialmente na teoria macroeconômica, e temos a expressão C mais S mais T, que são as iniciais de consumo, poupança e impostos em inglês. Então a renda corresponde, toda a renda monetária vai se transformar em consumo, poupança ou imposto, CST. Vamos ver agora como mensuramos o outro lado, o lado da oferta, do produto real, da renda real, dos bens econômicos realmente produzidos no país, o lado do produto interno. Ora, tudo que é produzido no Brasil, no país, durante um tempo, se torna uma das 6 coisas possíveis: um bem de consumo, ao que foi consumido pelas pessoas, um bem físico ou um serviço; um bem fixo, uma máquina, um prédio, uma estrada, quer dizer, um capital fixo, um bem para uso futuro, chamamos isso de investimento; ou um capital circulante, um bem que foi gerado um estoque desse bem para futura venda, ou para futuro uso, ou para futura aplicação, que também é um capital de investimento. Temos três possibilidades: o consumo das pessoas, o investimento ou o capital circulante, também é um investimento em estoques. Em um certo tempo suficiente na economia, teremos que a produção total, que será a oferta, se iguala à demanda. Tende a haver pouco excesso ou quase nenhum excesso em termos estatísticos. Com isso, produção é igual a vendas. Então, se pudermos medir as vendas das coisas para certas finalidades, podemos então calcular qual é a produção total do país na economia ao longo de certo período suficientemente grande, um tempo, 3 meses, um ano, para poder contabilizar de modo adequado a economia de um país. Em geral, vamos ter um cálculo anual desse produto interno, ou seja, do PIB. Então, tudo que é produzido é vendido. Ou se não é vendido, é acumulado em estoques, vira investimento. Então temos, tudo que é produzido é vendido para as famílias, para o consumo das famílias das pessoas. Ou para o consumo do governo, os gastos do governo. Ou para aquele acréscimo de capital no investimento. Ou para o resto do mundo em exportação. Então temos o destino dos bens e serviços de um país são consumo, ou gasto de governo, ou investimento, ou exportação. Usamos as letras C, G e X para representar então consumo, governo, investimentos e o resto do mundo em exportação. Entretanto, nem tudo que foi consumo das famílias é produção nacional. Nem tudo que o governo comprou é de bens e serviços nacionais. Nem tudo que foi investido em capital físico ou em estoques é de material ou investimento nacional. E nem tudo que é exportado é 100% nacional. Em todos esses itens há uma parcela de consumo
que é de bens importados, uma parcela de gasto do governo, que é de bens e serviços importados, uma parcela de investimento e exportação, que também é importado. Então, temos um conjunto de importação que faz parte do que é consumido no Brasil. Para sabermos o que é realmente somente nacional, temos que descontar esses gastos, essas compras e despesas nacionais daquilo que foi importado. Se nós chamamos de M a soma de a parte do consumo que é importada, a parte de gasto do governo que é importada, a parte dos investimentos que é importado, a parte dos itens de exportação que foi importado, né, componentes, etc., e chamamos de M, a soma, e descontarmos tudo que foi consumo de famílias, das pessoas, gasto de governo, mais investimento, mais exportação, menos a importação, ou seja, menos M, cancela-se aqui os termos importados e temos uma expressão que é apenas a produção nacional, o consumo nacional, o gasto de governo de bens nacionais, o investimento de itens nacionais, a exportação que é puramente nacional, ou seja, C mais G mais I mais X menos M produz a expressão do PIB, aquilo que somente é produzido no Brasil, então descontando das vendas totais aquilo que foi importado. Estamos agora prontos para fazer a equação macroeconômica básica, que vai juntar o produto, a produção e a renda das pessoas no país. Como tudo que foi produzido é vendido e virou renda monetária ou renda real, virou consumo, salário e impostos, e toda a renda vira consumo ou é poupado ou vira pagamento de impostos, temos a expressão básica entre produto e renda. Mas como há também trocas financeiras de um país com o resto do mundo, temos que acrescentar do lado da renda monetária a transferência do exterior para o Brasil ou vice-versa. Saldo líquido, transferência financeira entre o país e o resto do mundo. Essa é a expressão, então, completa da equação macroeconômica. Né? C mais G mais I mais X menos M, consumo das famílias, gasto de governo, investimento, exportação e importação, é igual a consumo, poupança, impostos e transferências do ou para o exterior. Eu sou o professor Rubens Ramos, obrigado por ter assistido essa web aula.